Professor Vila e ouvintes da Jovem Pan, o Zé Maria Trindade está conosco para falar mais sobre o dia do Congresso, e temos aqui uma novidade. A revista Veja, pelo menos é o que está no site da revista Veja, possivelmente já estará na edição impressa, o site traz um novo trecho de um áudio recuperado pela Polícia Federal, falando de uma conversa do empresário Joesley Batista. E o título é o seguinte: se tem batom na cueca, faz a P da delação premiada. É uma conversa entre ele e possivelmente o deputado federal Gabriel Guimarães. Só há a identificação desse interlocutor por Gabriel, e nesse segundo áudio a conversa é com esse parlamentar, relata os fatores que um criminoso deve sopesar, é bonito, né? Sopesar para decidir fechar um acordo de delação premiada. Ao interlocutor, Joesley afirma ter aconselhado um amigo enrolado com práticas ilícitas e expõe o raciocínio: se a coisa estiver difícil, se tiver batom na cueca, faça a delação premiada. É o Brasil, José Maria Trindade, pelo menos o Brasil dos políticos e dos empresários corruptos. Bom dia. Pois é, e acha batom boca louca daqueles que não saem nunca, né? Tivemos que lavar. Muito bom dia a todos. Olha, os críticos, e existem críticos aqui desse movimento do Senado Federal para deixar o senador Aécio Neves sair à noite, eles dizem que a decisão, até foi uma decisão tomada porque não havia quórum, né? Para deixar a votação, o julgamento, ninguém sabe o que vai acontecer na terça-feira. Muitos dizem que é um julgamento, né? Uma função do Supremo Tribunal Federal. Isso aí vai ser útil para os senadores refletirem, ouvirem as pessoas que os cercam, ouvir a voz de todos para decidir na terça-feira aí um desgaste muito grande, um risco de um atrito forte, nunca visto antes nesta profundidade, né, entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Muitos acham que isso será muito útil e será mesmo. Eu já percebi aqui movimentos até do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal para tentar resolver esta crise. E a saída já está até ensaiada, que é levar ao Supremo Tribunal Federal, ao plenário do Supremo Tribunal Federal, esta figura nova que não está prevista na Constituição, mas que está prevista na legislação penal, que é o afastamento do mandato. Não é um pedido de prisão, que aí o plenário do Senado poderia avaliar, né? Seria obrigado a avaliar, mas o afastamento, que é uma figura nova, isso não existia porque o constituinte primário entendeu que nenhum deputado ou senador poderia chegar a tanto sem ser expulso do Congresso Nacional. E aí o Supremo Tribunal Federal está sendo obrigado a afastar deputados e senadores, até o presidente da Câmara dos Deputados, porque a coisa ficou feia demais. A impressão que se tem é que a crise aumentou e está sendo diminuída por ação do Supremo e do Senado Federal. Olha, é uma dose boa de inteligência e de bom senso, né? Tem uma questão que você falou, Zé, no final, que eu acho que é interessante, que foi pouco destacado no noticiário, que é que o Congresso, Senado e Câmara, eles não se autorreformam. Essas questões, essa em especial e não só, poderia ter sido resolvido pelo Conselho de Ética de cada uma das casas, né? Ninguém poderia imaginar, professor, claro, que nós chegaríamos a tantos senadores acusados de crimes tão graves, e não é Sim. só o senador Aécio Neves, Sim. que não tem nem início de processo no Conselho de Ética, Sim. nem início de processo. E os próprios pares caçariam. Teve um episódio, uma primeira vez na cassação do deputado, depois de um senador, melhor dizendo, o Luiz Estevão, né, que foi o primeiro, né, vamos só recordar ao nosso ouvinte. Depois teve o episódio do Elcido Amaral, né, mas é engraçado que esse seria justamente um papel do Conselho de Ética, primeiro de apreciar a questão, encaminhar ao plenário e de forma soberana, no caso do Senado, os 81 senadores os 80 senadores se deliberaram sobre o acusado, né, mas não desempenha esse papel, mesmo em relação especificamente ao senador Aécio Neves, né? Pois é. Olha, senador, desculpa... Um dia... Não, você está me xingando. Eu não quero ser senador, não. Pera um pouco. Mas deveria. Deveria dar sua contribuição. Olha, eu dei aqui em primeira mão a notícia de que o ex-senador que foi cassado, né, Demóstenes Torres, depois ele foi inocentado na Justiça, voltou ao Ministério Público e vai tentar
no Supremo Tribunal Federal, voltar ao mandato e quer ser candidato pelo estado de Goiás. Então, olhando a coisa como está hoje aqui, dá vergonha mesmo ter caçado o senador Demóstenes Torres, né? Mas muito bem lembrado, Zé, hoje, segundo consideração essa, porque o caso lembrar o nosso ouvinte, o senador Demóstenes Torres, que era uma espécie de paladino da ética, né, no Senado, era íntimo, era aliado, amigo do bicheiro e assassino Carlinhos Cachoeira, e era do Ministério Público, né? E aí eu lembro daquele discurso, primeiro que ele negou, né? E depois ele teve de dizer que recebeu aquele presentão de casamento, lembra tudo aquilo? E é inacreditável, né, Zé? E a justiça livra a cara dele, para falar uma linguagem popular, e é capaz, inclusive, de entrar com um processo de indenização, né? De perdas e danos aí, né? Não, já entrou, ele vai receber todos os salários, ele voltou ao Ministério Público, vai receber todos os salários dos anos que ele ficou fora do Ministério Público, todas as férias, ele entrou de férias, que acumulou muitas férias, né? Porque sim, estava contabilizando, e ele vai entrar na Justiça para voltar ao Senado Federal com o argumento de que ele foi cassado por um crime que não teria acontecido, que a Justiça acabou inocentando. É uma grande novidade, e o Supremo pode, se o Aécio e outros estão como senadores, o senador Demóstenes Torres teria sido um troco. Agora, só para não deixar passar em branco, a indicação do relator do pedido de liberação de abertura do processo contra o presidente Michel Temer e ministro, né? A indicação na verdade ele é trineto, acho que o trineto do patriarca da independência, né? O Bonifácio Andrada, ele é de Barbacena, um dos mais antigos aqui, o mais velho parlamentar. Isso provocou um desgaste muito grande. O PSDB não está aceitando, foi reaberta ali aquela disputa entre os cabeças pretas e os cabeças brancas, e aí há uma pressão muito grande para que ele renuncie. Se ele não renunciar, há um debate no PSDB até de retirá-lo da Comissão de Constituição e Justiça.